Coraline e o Mundo Secreto talvez seja uma das obras mais assustadoras não só da minha infância como a de muitos. E não é à toa, pois toda a estética escolhida para dar vida a essa história foi inteligentemente escolhido pelo diretor Harry Selick, para gerar uma sensação de desconforto no espectador. E tudo começa pela animação em stop motion. E stop motion, em uma tradução literal, seria algo como um movimento parado. Pois nesse tipo de animação, um objeto é fotografado no mesmo ângulo diversas vezes, mas com leves mudanças na sua posição. Cada uma dessas fotografias representa um quadro no plano, e ao juntá-las em sequência é possível criar um efeito de movimento. Dessa maneira, quando assistimos uma sequência de imagens projetadas a 12 quadros por segundo, o nosso cérebro é enganado. E esse processo causa uma sensação de movimento em animações como essa. Porém, o mais interessante é que, como estamos vendo bonecos reais em cena e não uma imagem criada por computador, faz com que esse tipo de animação potencialize ainda mais o terror e os momentos mais perturbadores de uma história. Pois, além da fisicalidade, são seres inanimados ganhando vida através dessa animação. Uma rima perfeita com o que a história quer nos contar. Mas para isso, temos que partir do início. Coraline é a filha única de um casal que acabou de se mudar para casa nova. Porém, eles são extremamente ocupados com seu trabalho e quase não possuem tempo para se dedicar à filha. E como meio de fugir da rotina chata e monótona do lugar, a garota procura o que fazer durante esse tempo de adaptação na casa nova, o que acaba desencadeando todos os problemas e conflitos que acontecem ao decorrer da história. É então que uma noite, Coraline é levada até uma pequena porta na parede da sala. O que a primeiro momento era uma pilha de tijolos, agora é uma passagem misteriosa para um mundo secreto. Uma referência clara ao momento em que o coelho branco leva Alice ao País das Maravilhas. E a partir do momento que ela atravessa essa passagem secreta, ela se depara com uma realidade paralela, criada por uma entidade maligna como uma forma de enganar Coraline, fazendo com que todo esse mundo seja muito mais chamativo e convidativo quando comparado ao mundo monótono de Coraline. E isso fica extremamente perceptível quando comparamos a paleta de cores entre os dois mundos. Percebe como o mundo alternativo possui cores muito mais vivas e chamativas quando comparados ao mundo real, mostrando o quão tedioso é para Coraline viver nesse mundo. E não são só as cores, mas tudo nesse mundo parece ser muito mais interessante do que o mundo real. E quem conhece um pouco do assunto sabe que esse mundo paralelo é uma representação do escapismo de Coraline. Para quem não conhece o termo, escapismo é o desvio mental dos aspectos desagradáveis do cotidiano de um indivíduo. Em outras palavras, escapismo é a maneira em que uma pessoa encontra de se distrair para assim evitar pensar em determinados sofrimentos. O autor de Cultura e a Política na Grande Depressão apresentou como o escapismo se tornou tendência para lidar com as adversidades criadas pela quebra do mercado de ações de 1929. Revistas, filmes, rádio, todos eram voltados para ajudar as pessoas a escapar mentalmente da pobreza e o desemprego em massa daquela época. Ou seja, era uma forma que as pessoas daquela época encontraram de se aliviar em meio a tantos problemas. E é exatamente isso que acontece com Coraline. A mudança para casa nova, os pais que a negligenciam por conta do estresse no trabalho, a saudade que ela sente dos antigos amigos e os vizinhos que a todo momento parecem não prestar atenção no que Coraline tem a dizer. E tudo isso contribui para que ela cada vez mais busque fugir da realidade que vive, fazendo com que ela recorra excessivamente ao escapismo. E quando Coraline visita a versão alternativa da sua família, percebemos como tudo naquele mundo gira em torno dela. Tudo envolve Coraline, porque isso representa a maneira que ela gostaria de ser tratada. E isso nos remete à ideia de idealização. Nietzsche dizia que os homens inventaram o ideal para negar o real. Logo, deveríamos viver uma vida sem ilusões e sem ceder a uma realidade que nos exime da responsabilidade de enfrentar os problemas reais. Porém, isso não acaba sendo tão simples, principalmente nos dias atuais, onde constantemente somos bombardeados com informações e modelos de como a vida realmente deveria ser. Acabamos subconscientemente idealizando relacionamentos, trabalho, carreira, criando expectativas de como deveríamos ser tratados. E por essa razão, Coraline, a primeiro momento, prefere o mundo alternativo. E ela não é a única a pensar assim, pois com o avanço da tecnologia, as redes sociais cada vez mais se popularizaram, e as pessoas agora possuem em mãos uma ferramenta que as permite recorrer ao escapismo quando bem entendem. Porém, essa fuga incessante a partir das redes sociais tende a cobrar um alto custo para quem recorre a elas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Royal Society apontou o Instagram como uma das redes sociais mais prejudiciais à saúde mental de uma pessoa, pois é uma plataforma que se baseia muito na imagem compartilhada do seu usuário, onde ela representa
representa apenas uma pequena fração do que nos é permitido ver da vida de uma pessoa. Ou seja, temos apenas acesso a uma versão deturpada da realidade editada por aquela pessoa. E talvez você já tenha ouvido o termo instagramização da vida, pois esse termo nos remete como as redes sociais tendem a nos vender uma ideia de mundo ideal, a partir de fotos de viagem, restaurantes e de como as pessoas à sua volta estão tendo uma vida muito mais plena e satisfatória que a sua. O problema disso é que somos influenciados a replicar esse comportamento e cada vez mais criamos nessas redes uma persona ideal de nós mesmos, enquanto nos afastamos de quem realmente somos. E a metáfora da família alternativa de Coraline serem representado como bonecos é uma representação ideal de como a Coraline gostaria que essas pessoas fossem, pois esse comportamento reflete como sempre buscamos uma versão idealizada das pessoas como uma forma de nos satisfazer, fazendo com que cada vez mais nos alimentemos dessas relações falsas onde todos nos idolatram da maneira que achamos ser merecedores. E aos poucos reforçamos o nosso ego em detrimento do que é real. Tanto em que em determinado momento do filme, Coraline descobre que existe um meio dela ficar para sempre no mundo alternativo. Para ela permanecer nesse mundo, teria que permitir que botões fossem costurados no lugar de seus olhos. E nesse momento é posto uma questão à protagonista: aceitar uma vida falsa e idealizada ou lidar com a rotina tediosa do mundo real. E a partir do momento que ela decide rejeitar essa ideia, esse mundo ideal começa a desmoronar e se volta contra ela. Pois quanto mais evitamos lidar com as nossas emoções mais intensas, estendemos ainda mais o sofrimento e, como consequência, geramos ainda mais problemas. E é exatamente isso que Coraline acaba desencadeando com essa fuga excessiva para o mundo alternativo. Porém, no final do filme, Coraline consegue escapar das garras da outra mãe e voltar para o mundo real, trazendo com ela os seus pais e todos aqueles que estavam aprisionados no mundo alternativo. E aparentemente, tudo parece estar se encaminhando para um final feliz. Porém, a última cena é mostrado o gato do vizinho de Coraline desaparecendo lentamente. Porém, isso não deveria acontecer no mundo real, partindo do fato que o gato só possuía essas habilidades no mundo alternativo criado pela outra mãe. Então a pergunta é: até que determinado momento Coraline realmente está no mundo real, e não em outro mundo criado pela outra mãe? E se isso for verdade, em que momento Coraline vai perceber que está presa em um mundo falso? Porém, isso acaba sendo o que mais me assusta nesse filme hoje em dia. Pois, por mais que seja compreensível a necessidade que o ser humano possui em escapar da realidade como uma forma de lidar com a dor e o sofrimento, a decisão precipitada em substituir a realidade pela ilusão faz com que entremos em mundos idealizados e extremamente perigosos, que a longo prazo tende a se desfazer e a partir do momento que perdemos o controle desse mundo, consequentemente faz com que nos tornemos reféns de uma realidade que a princípio parecia ser perfeita. Porque fugir de problemas não resolve eles, na verdade acaba acarretando na criação de novos problemas, que a longo prazo se torna uma bola de neve que desce descontroladamente morro abaixo, e ela tende a cair sobre nós com um peso ao qual não estamos acostumados a suportar. Uma realidade onde cada vez mais criamos marionetes de pessoas eliminando suas identidades a fim de caberem nesse nosso mundinho ideal. Porque diferente das idealizações, o mundo real é composto de imperfeições. Talvez não seja justo e não corresponda da maneira que esperamos, mas é isso que o torna real. Pois caso contrário, apenas nos mantermos no mundo de idealizações, onde aceitamos perder nossos olhos em troca de um conforto de viver em uma fantasia, um teatrinho onde somos cercados por fantoches sem identidade, faz com que não demore muito para nos tornarmos parte desse espetáculo bizarro. Enquanto isso, cada vez mais esperamos agoniados por aplausos de uma plateia vazia.